Boa tarde de novo. Agora estamos gravando. Eu acho de suma importância a gente gravar esses eventos, porque isso vai ficar para a história do clube e também o movimento nosso de acessibilidade. Tá? Então, como eu já disse, eu sou o Zé Henrique Campos, atual presidente do Clube de Engenharia, e nós estamos hoje, mais uma vez, reunidos para tratarmos de acessibilidade. O objetivo hoje é nós termos uma conversa que nos dê informações necessárias para que a gente possa empreender a segunda semana de acessibilidade, uma coisa bem democrática, com a opinião de todos, que a gente realmente possa fazer o nosso melhor. Nós praticamente temos a parte técnica da acessibilidade, através da nossa diretoria técnica, que é o engenheiro Haddad, que é especialista na acessibilidade, mas a gente sabe que a acessibilidade tem todas as dimensões. Então, a gente precisa também trabalhar nessas dimensões e precisa divulgar essas nossas ações para que cada dia a gente dê mais um pequeno passo na conscientização do maranhense do que seja inclusão das pessoas com necessidades, os PCDs. Obrigado, e eu gostaria de pedir para Haddad para ele conduzir essa reunião. Agora, Haddad, eu queria pedir um pouco de objetividade no sentido de colher contribuições. Eu acho que o fim dessa reunião é isso, colher contribuições para que a gente possa fazer. O que a gente vai fazer esse ano? Como vai ser a nossa semana, né? O que vocês querem que a gente faça? Vamos divulgar na mídia? Claro, já faz parte, né? Depois a gente vai chamar aqui jornalista, conversar com eles, vamos até mostrar trechos desse vídeo, né, das contribuições, para que eles possam realmente fazer um material, levar para a imprensa, escrita, televisionada, para que a gente tenha um apoio também dessa mídia mais tradicional. Ok. Dito isso, eu vou me sentar e a Haddad continua. Então, sou a professora Lúcia, da UEMA, sou arquiteta, também estou fazendo a pós em acessibilidade. E a gente estava, antes de vocês chegarem, como eu tenho um compromisso já marcado, né? Aí a gente estava, que eu sou bem mais assim, como é direta. Aí eu pensei, né, que tivesse um momento de uma fala, que depois a gente criasse um tema, né? Como as pessoas, né? Aí as pessoas com deficiência veem a cidade, né? A cidade que elas veem, né? Assim, todos os termos, tá? Não é só ver, sentir com a cidade que sente, né? Como é que eles sentem a cidade. Um momento de fala, né? Que para ser um pouco diferente também da semana. Aí pensamos em nós técnicos, aí depois vocês vão contribuir. Nós técnicos ficávamos com algumas palestras, né? Pequenas, de 1 hora, né? Que aí eu ficaria com acessibilidade em estabelecimentos de saúde, né, para eles conhecerem o que é preciso conhecer para esses ambientes. Tudo bem que muitas das coisas que eu vou falar, a Jussi ficaria com institucional, que é de escolas, e o Haddad com edificações multifamiliares, tanto públicas quanto privadas, na parte, vamos dizer, técnica, né? E eu pensei, nós pensamos, né, de uma sugestão de trazer também uma palestra. A gente sugeriu o nome da Amanda Ribeiro, que é a acessibilidade atitudinal. E ela tem uma palestra muito bonita, que ela tem um filho com transtorno de espectro autista, mas claro que a gente também poderia ter falas de outras pessoas também a respeito de acessibilidade atitudinal. Aí a gente queria a opinião de vocês, né, de todos aqui, o que poderia contribuir mais para que esse evento, aí a nossa sugestão, né, fosse 2 dias, não 3, né, eu acho que 2 dias, eu acho que seria mais do que acho que suficiente. Aí queria ouvir a palavra de vocês com sugestões. Professora, deixa eu só fazer uma pergunta. Pelo que eu entendi, a gente faria um workshop, né?
para poder discutir esses assuntos, né? Sim, por exemplo, cada um, porque assim, a acessibilidade, como eles falaram, a gente poderia, ela tem diversas vertentes. Entendi, eu só queria confirmar. E eu também, mas eu quero sugestão de outro tipo de evento. Esse seria ótimo, pronto. Sim, vai ter um workshop, eu acho perfeito, todos aprovando, perfeito, ótima ideia, mas a gente também precisa, talvez, de alguma coisa específica. Não é? Alguma sugestão, tipo assim, daquela vez, nós tivemos o workshop, mas tivemos também o curso, né? Tá. Eu acho que o curso já teve ano passado, não precisa ter curso hoje. Talvez uma palestra de alguém mais renomado, né? Ou não, a gente está aqui para colher, só para colher, tá? Obrigado. Obrigada. Não, só porque eu acho que casa um pouco com o que a Lúcia acabou de falar, porque quando a gente chegou, né, fazendo alguns comentários sobre, né, seja sobre a estrutura desse prédio, seja algumas situações que a gente encontra, né, no nosso dia a dia circulando pela cidade, eu acho que eu proporia algo justamente nesse sentido, de que, se todo mundo achar que é interessante, a gente aproveitar esse seminário para discutir uma cidade acessível. E aí uma cidade acessível nessas diferentes perspectivas. A gente tem os prédios multifamiliares, a gente tem as unidades hospitalares, a gente tem as unidades de educação e, principalmente, a gente tem as vias públicas, a gente tem as calçadas. E aí eu estava justamente pensando, enquanto estava todo mundo falando, o quanto seria interessante se a gente conseguisse, no mesmo painel, reunir, por exemplo, engenheiros ou arquitetos que trabalham na CEMOSP, que é justamente o órgão responsável pela construção da maioria das obras públicas da cidade. A gente ter ali também os arquitetos que concedem os alvarás de funcionamento, então na CEMUR ou na Blitz Urbana, ou seja lá onde quer que seja, mas a gente também chamar quem é que é responsável pelas obras públicas no Estado, qual é o nome do órgão lá, quem é o arquiteto engenheiro que está lá, porque a gente sabe que, por exemplo, de repente a litorânea ali está na responsabilidade desses profissionais que são do governo do Estado, mas a gente colocá-los no mesmo painel para que a gente conseguisse que eles mesmos se percebessem, né, muitas das vezes isolados nas construções que são comuns, porque a característica da nossa cidade é justamente esse interlaçamento, né, passando principalmente pelas vias públicas, e a gente percebe situações como essa, por exemplo, dos canteiros que são construídos sem que a gente assegure a passagem, a travessia segura, autônoma, enfim. Então, eu queria colocar uma proposta muito nesse sentido e que a gente provocasse esses profissionais para estarem nos lugares de fala, para que a gente também pudesse fazer as provocações, até, de repente, o exemplo, o Clube de Engenharia Mediando, a gente pedia que eles falassem sobre, por exemplo, a obra que a gente tem em frente à Assembleia Legislativa, que tem uma rampa de arremesso de cadeirante, né? Então, assim, que a gente colocasse algumas situações que foram construídas por eles, ou muitas das vezes que tiveram alvará de funcionamento concedido, enfim, para que eles pudessem falar, e aí, onde é que está a acessibilidade nessa imagem? Que eu acho que é interessante. Se a gente conseguisse chegar nesse nível de participação, eu acho que a gente contribuiria muito para uma cidade mais efetiva. Perfeito. Eu acho perfeitamente plausível que a área das áreas, se a gente conseguir relacionar esse tipo de obra, a gente procurar direcionaria para o secretário da obra. Que hoje nós temos do governo do Estado do Maranhão, nós temos duas secretarias que tratam. Uma é a Secretaria de Infraestrutura, Sinfra, que é a Parede Bandeira, a outra é a Secretaria de Governo, que é o Márcio Machado e Segov. Também as duas meninas que estão representando a agência. Muito obrigado pela presença de vocês, eu estava lembrando. Pois é, a agência metropolitana, né, do governo do Estado, que eles tratam da infraestrutura conjunta das cidades metropolitanas, né, que é fundamental também isso, e eles estão aqui porque eles querem muito interagir, eles nos convidaram, já fizemos uma visita à sede deles, então eles estão procurando realmente interagir para que melhorar cada vez mais, tá? Não é? Então, gente, isso aí eu agradeço demais vocês terem vindo, porque isso já é uma aproximação muito grande e a gente vai também fazer com os outros. Tenho certeza que os outros órgãos vão ter também essa possibilidade. Vamos caminhar e vamos chegar lá. Obrigado pela sugestão. Eu vou te responder de uma forma bem imediática. Esse trabalho a gente tem feito incansavelmente.
Só que não está surtindo efeito. Olha, já mandamos vários ofícios para o Danilo, que é o procurador. Mandamos para a CMTT, mandamos para a Blitz Urbana, já estivemos lá na CEMU, já conversamos com o Márcio Machado, com a Aparício, mas é meio difícil. Haddad. Entendeu? Mas a gente não pode ficar pessimista, Haddad. A gente tem que caminhar, é aos poucos mesmo. Faz parte, é o contexto. E a gente vai conseguir, eu tenho certeza. Inclusive, gente, eu quero colocar uma coisa aqui. Eu queria saber se vocês autorizam a divulgação dessas imagens, tá certo? Para que a gente possa fazer algum material, até para levar para uma secretaria, mostrar, olha, nós estamos reivindicando, olha, nós temos esse depoimento, tá? Então vamos votar. Quem autoriza essa divulgação desses áudios e imagens, permaneçam como estão. Quem tem alguma questão que por algum motivo não possa, se manifeste. Então me parece que foi por unanimidade a aprovação. Que deu Monroy, viu, Monroy? Monroy, tu tá vendo, o pessoal aqui tá autorizando. Agora tu faz um material top aí pra gente, entendeu? Levar para as secretarias, tal, tipo assim, um resumo, uma coisa bem. Tá? Obrigado, gente. Meu pensamento vai o mesmo da doutora Priscila, né? Que é chegar à mobilização das outras partições que fazem parte, né, da engenharia, que constrói, né? Que eles que fazem, né? Mas nem sempre dá certo. E a sugestão, assim, que eu tenho, talvez não seja tão relevante assim, mas assim, essas obras, eu sei que ela tem uma fiscalização, mas ela é falha, né? Então, um pouco mais de fiscalização, por exemplo. A obra é feita, mas eu coloco o piso tátil lá, né? Mas não tem a fiscalização. A gente anda aqui, por exemplo, eu sou usuário constantemente do transporte público, ando nas calçadas e tudo. E a primeira coisa quando a gente desce na parada o piso tátil está lá, né? Mas sempre tem um carro em cima, tem uma lixeira, né? Então, também poderia trabalhar em cima desse... Isso, em cima na integração. Também a gente tem uma banca em cima do piso tátil. Então, uma fiscalização poderia também fazer colocar também no painel, que nem a doutora Priscila falou, trabalhando também esses aspectos aí. Essa é uma ideia que também é possível de se trabalhar. Bom, gente, boa tarde. A gente sempre, quando fala em acessibilidade, isso é um tema muito complexo, mas é preciso a gente estar sempre falando a respeito disso. Eu ia dizer ainda agora para o Haddad, eu cheguei aqui em São Luís em 73, e até hoje eu não encontro a acessibilidade dentro de São Luís. Agora, eu acho que eu não encontro mesmo não, porque eu sou cego, não estou vendo. Eu acho que é isso, viu, gente? Mas a ideia de reunir as pessoas e estar conversando, estar mostrando a necessidade daquele ponto aqui, um ponto ali, outra coisa e tal, é muito importante, porque a engenharia está aí e ela sabe fazer. Muitas das vezes falta um incentivo que a gente poderia estar fazendo para que eles pudessem agir. Ou então também por causa da situação e da temática mesmo, entendeu? Porque fazer acessibilidade não é tão fácil. É isso aí. Muito bem. Peraí, tem que gravar. Deixa eu só falar mais Francisco. É uma pergunta, talvez seja uma pergunta assim um pouco, né, que não seja muito relevante aqui no caso da nossa reunião. Mas assim, qual a dificuldade hoje em colocar, por exemplo,
uma acessibilidade dentro de um shopping, né? Porque assim, a gente não vai só no shopping, não é só para comprar, né? No meu caso, lá no shopping tem um serviço que é um serviço público que eu posso usar, um Viva Cidadão, tem um Detran, né? E a gente percebe que não tem, né, o piso tátil, né? Não tem uma acessibilidade. Ali tem às vezes um bombeiro, às vezes tem um funcionário lá que nos guia até lá, né? Eu estava conversando essa semana eu fui lá no shopping, né? E eu perguntei, eu estava comentando sobre isso, e eu tinha uma bombeira que estava me conduzindo, e minha esposa. Eu perguntei para ela, será por que eles não colocam piso tátil assim? Ela disse, não, porque é um órgão privado e eles não, só é permitido colocar nas calçadas que são públicas. Aí eu disse, não, mas não é isso aí que diz na lei, não, lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, não, que todo espaço público ou privado ele tem que ter acessibilidade, né? Então ela disse, não, porque isso aí, porque tem muitas crianças que andam lá e eles podem cair. Aí eu disse, não, isso aí não tem justificativa, não. Então, para me ser bastante objetivo, eu queria saber, assim, de vocês, né, qual a dificuldade hoje em ter acessibilidade dentro dos shoppings, assim, o piso tátil, isso. Posso responder aqui, depois eu posso para... Eu vou responder no que eu acho. Nós temos aqui também mais algumas pessoas já inclusive a nossa professora Lúcia Nascimento, a Jusce, né, que nós três, e tem Ravena, que nós estamos fazendo pós-graduação justamente de acessibilidade. Umas já um pouco atrasado, e eu e Lúcia nós já estamos um pouco mais adiantados, já vamos receber o certificado daqui a uns 2, 3 meses, não é isso? Eu sou contrário, é o meu ponto de vista, botar piso tátil em shopping. O que deveria ter disponibilizado são assistentes, que levasse a pessoa com deficiência visual até onde ele quisesse, por exemplo, Shopping Cidadão. Vou levar até o balcão de atendimento, até o Shopping Cidadão, e o Shopping Cidadão também deveria ter um outro assistente lá para devolver vocês, até onde vocês quisessem, entendeu? Ou pegar um transporte, ou tivesse alguém esperando vocês. Porque o piso tátil, querendo ou não, ele atrapalha. Porque, vamos lá, botando no shopping, digamos assim, tem muitos corredores, tem muitos espaços, então se você sinalizar com piso tátil, você vai ter dificuldade, porque o piso tátil, a não ser que você faça uma sinalização desde a entrada até o Shopping Cidadão, mas se for para botar de uma certa forma em todo o shopping, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Como eu dou um exemplo, o Fórum José Sarney, além de ter o piso tátil lá, ele a cada 2, 3 metros tem uma mudança de direção para as portas. Então, qual o deficiente visual que vai ter essa facilidade de andar com autonomia em uma edificação dessa? Não vai ter. Então, para mim, por exemplo, em edificações com grandes áreas, eu acho que o assistente está de bom tamanho. Eu vou passar agora para a Lúcia e a Jusce, e elas vão também, digamos, não digo justificar, mas colaborar com vocês, né, sobre o uso do piso tátil em shopping, ou então, tá? Na minha opinião, eu botaria um mapa tátil, porque lá tem um TOT, né, tem um negócio TOT para a pessoa que... Um mapa tátil levar em todas as entradas principais e com os principais pontos, mas eu concordo de não botar no shopping todo, mas assim, pelo menos para a pessoa chegar numa das entradas. Eu estava até mostrando aqui que eu fiz um trabalho que eu estou fazendo 2 pós-graduações em acessibilidade, uma é a mais técnica, que é a que a gente está fazendo, e outra é arquitetura humanizada, acessibilidade e ambiente sustentável. Então eu fiz uma análise do São Luís Shopping, quem analisou foi a Silvana Cambiag, eu não sei se vocês... Quem é da arquitetura tem um livro, ela tem um livro que acho que é o primeiro livro de uma pessoa, ela é uma pessoa com deficiência, e ela escreveu um livro muito bom, que é Desenho Universal. Então, no São Luís Shopping eu percebi que eu acho que tinha que ter um mapa tátil em todas as entradas, que nesse mapa tátil a pessoa vê lá, poderia ter uma pessoa, porque difícil é ter uma pessoa que vai ajudar a pessoa com deficiência visual, que eu acho que é difícil, porque eu fui, só te falar, eu fui lá no São Luís Shopping, nesse trabalho eu quis entrar na sala do afeto, né, que é uma sala de descompressão. Aí eu fui lá
estava fechado. É no segundo piso. Não sei, eu não me lembro se é no segundo ou no primeiro. Aí eu falei assim, eu gostaria de olhar. Ele disse assim, a senhora vai usar? Aí eu disse, não, eu queria só olhar. Mas eu consegui depois com a arquiteta o projeto de lá. Eu acho difícil ter, por exemplo, numa UBS, a gente consegue ter essa pessoa que vai levar, mas no shopping é difícil ter, vamos dizer, esse assistente ou ter alguém que ajude. Mas assim, eu acho que o mapa tátil, eu vou passar, o mapa tátil nos acessos, eu acho que seria interessante. Assim. Porque, mapa tátil setorizado, mas mesmo assim, para a pessoa com deficiência decorar naquele momento é muito difícil. Então, por isso que eu acho que deveriam ter assistentes. Eu concordo. Peraí. Microfone. Quem está inscrito? Na verdade, assim, ia passar a palavra para mim, mas ela quer falar, deixa ela falar primeiro, então, depois a gente Max, chega ao espera um microfone até pouquinho. você. Deixa ela falar. Primeiro, boa tarde. Tá ligado o microfone? Eu sou Beatriz Carvalho, sou da Secretaria de Direitos Humanos. Estou como secretária adjunta dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu tenho cabelo escuro, uso óculos, estou hoje trajando uma blusa preta. Não vou dizer que eu sou menor que vocês, porque nós estamos sentados, então nós estamos todo mundo igual. Mas sou uma mulher de quase baixa estatura, né? Não vou me reportar inicialmente sobre o assunto último que está sendo tratado, mas eu vou chegar lá. E primeiro eu quero dizer da alegria e parabenizar o Clube de Engenharia mais uma vez por chamar parceiros para iniciar essa discussão da construção dessa semana, que eu acho bem importante. E aí alguém falou sobre datas, eu não lembro sinceramente qual foi a data da anterior. Foi outubro, né? Ah, tá. Mas aí já foi visto que outubro não dá, né? Também penso que pode ser lá para setembro, para dezembro, fica uma data bem legal, inclusive por conta do Dia da Acessibilidade, visto que o foco da semana do Clube de Engenharia é a acessibilidade, principalmente a acessibilidade das estruturas, a acessibilidade arquitetônica. Compreendo assim, embora, logicamente, todas as outras precisem ser tratadas até para se chegar a essa, pelo menos eu compreendo. E aí a gente pensou como as pessoas com deficiência veem a cidade, era uma sugestão para que a gente pensasse por onde caminhar essa semana. E também, a partir da observação e da sugestão da doutora Priscila, como os órgãos gestores, os fazedores veem a cidade e trabalham e verificam a cidade, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse atender por aí, já seria de bom tom, já estaríamos construindo uma atividade que possa vir a nos dar algum retorno daquilo que se imagina, né? De querer com uma semana dessa, do que eu imagino até que o presidente colocou aí inicialmente, do que é a intenção, do que é o objetivo de que se quer com essa semana. E aí eu fiquei pensando que a gente precisa, com isso também, procurar responder o que leva a tantas falhas, né? Que a gente observa a olho nu, que São Luís mudou, a gente já enxerga alguma coisa, enxerga até isso que foi feito aqui na frente, não tem como não ver, porque está bem visto, né? Agora, se isso está correto, aí é outra situação. E aí a gente precisa, então, atingir por que ocorrem tantas falhas, né, nas construções. Eu citei esse exemplo, porque veio aqui na mesa e a gente chega aqui e vê, mas é em todo lugar, é dentro da minha casa, inclusive, é na rua, é onde eu trabalho, em todos os locais a gente chega e tem uma dita acessibilidade, mas na hora que vai se chegar nos pormenores, nem sempre atende, de fato, aquilo que para atender. Isso vai em todos os lugares. Banheiros e tudo. Eu tenho uma filha com deficiência física e durante os 4 anos da faculdade dela, nós pagamos acompanhante para ela, porque ela não conseguia, principalmente, usar os banheiros sozinha. E ela hoje está trabalhando num local que ela vai sozinha no banheiro, porque o banheiro tem acessibilidade. Então, ela não está precisando de acompanhante para ficar no trabalho. Que a pessoa ficava lá o dia todo com ela para poder ajudá-la ao banheiro. Porque pegar um papel, cortar alguma coisa, um colega faz.
Um colega de sala de aula faz, um colega de trabalho faz, mas algumas situações não faz. Então, é essa diferença que a gente tem que perceber quando a gente fala sobre acessibilidade. É a autonomia da pessoa. E aí eu entro na questão do shopping. É opinião, eu não sou profissional da arquitetura, mas é a autonomia que se dá para a pessoa. Imagina eu chegar todo dia no shopping e ter que alguém catar no meu braço para me levar onde eu vou. Aí eu só posso ir dali para outro lado, onde uma outra pessoa pode me levar. Ou eu preciso de levar um parente, ou eu preciso de levar alguém para ir. Por exemplo, Priscila, que está aqui, é uma pessoa autônoma. Ela sabe se resolver. Ela só precisa de que os locais onde ela chegue, ela possa ir até os locais. Ela não precisa de uma pessoa para estar no braço dela o tempo todo. Tem que ter atendente, tem que ter pessoas que auxiliem para qualquer pessoa que chega nos serviços e nos atendimentos, independente de se essa pessoa tem deficiência ou não. Certo? Então, aí era isso que eu queria dizer, que principalmente que quando a gente pensa essa semana, a gente... foi fundamental essa opinião da Priscila, porque a gente tem que atingir as pessoas que determinam por onde correr e por onde vai ser executada a acessibilidade, e que a gente atinja também as pessoas que influenciam, que são os profissionais que executam. Eu conheço obras, por exemplo, onde foi pedido tem que ter acessibilidade. Foi numa escola do Estado. Vou dar um exemplo porque é coisa que acontece no meu dia a dia, na minha vida. Cheguei lá, o secretário estava morto de alegre porque a escola estava toda com acessibilidade e foi me mostrar porque realmente a gente olhou assim, tem acessibilidade. Cada rampa mais bonita do que a outra, tudo. Vamos por detalhes. Não tinha rampa para um aluno cadeirante ir para a lanchonete, não tinha rampa para um aluno cadeirante ir na quadra, não tinha rampa para subir no palco, tinha para entrar no auditório. E aí eu comecei logo a marcar com ele e dialogar. Ele ficou, além de decepcionado, louco de raiva, furioso, chamou a engenharia na mesma hora e mandou quebrar no dia seguinte, pediu para eu ir lá acompanhar a quebra. Mas isso acontece em um caso, a gente não tem como estar em todos os lugares. As coisas precisam ser feitas sem que precise ir alguém com deficiência, ou algum profissional, ou algum familiar, dizer que está certo ou que está errado. A gente precisa pular essas etapas, né? Talvez para quem está começando agora, isso seja novidade, mas para a gente que já está há 30 anos nisso, a idade da minha filha, digo, a gente já até cansa, às vezes, de ter que estar repetindo a mesma coisa. Deixa eu passar, não vou nem olhar, porque não vou dar jeito mesmo. Mas, assim, é preciso que tenha outra coisa que o presidente falou, é preciso ter perseverança, precisa insistir e não desistir. Isso a gente sabe que é fundamental. E, para mim, uma das coisas que a gente pode identificar como das... Estou falando isso aqui, gente, coisa bem simples, não estou nem querendo trazer nenhuma teoria nesse momento, né? A gente pode tratar disso também. Obrigada. O que leva a tantas falhas e é o que a gente... que é o conhecimento, que é isso, que é um passo também que é dado com essa semana, que estão todos os esforços que todos nós fazemos durante todo o tempo das nossas atividades, né? É o conhecimento e é que a gente pode chamar, professora, da acessibilidade atitudinal, que a senhora falou que é importante que tenha, e é importante e é fundamental, porque é a acessibilidade fundamental de fato, que vai determinar se vai ter a acessibilidade na entrada nesse edifício, lá onde eu trabalho, em qualquer outro lugar. Obrigada. Eu vou ser breve, rápido. Como técnica, como técnica também, na verdade, a gente passa a olhar a acessibilidade hoje de uma outra forma. Hoje a gente vive a acessibilidade. E ela é uma constante em mudança. Não é algo que... Então, a lei de piso tátil é do ano passado. E aí a gente já teve atualizações da 9050, que é de 2020. Então, muitas coisas, com o tempo, vão se atualizando. A gente quer, de fato, ouvir todo mundo. A gente precisa ouvir. Como técnica, a gente vê que a gente encher um ambiente, um local de piso tátil, não é o mais adequado. Mas isso por conta do que a gente estuda, do que a gente vê na academia. Mas nada que vai impedir a gente ter uma outra postura.
A questão, na hora que falaram do shopping, a gente logo lembrou, não tem piso tátil, não tem um mapa tátil. Então, o mapa tátil, ele faz com que você consiga identificar tudo. E é incrível a facilidade como a pessoa que tem baixa visão ou que não tem a visão, ela consegue decorar as coisas com muito mais facilidade do que uma pessoa dita normal. Então, e aí vocês conseguem ter o que a gente quer hoje é dar autonomia. Então, eu direcionar você para andar só naquele lugar, talvez não seja o mais correto, não seja o mais adequado. Então, por isso que a gente aqui tem uma outra visão da questão de ter uma pessoa que vai fazer a condução de uma pessoa com baixa visão ou com nenhuma visão até algum local, mas a semana vem contribuir com isso, para que a gente escute todo mundo, né? Obrigada. Boa tarde, meu nome é Maxwell e eu compartilho da ideia do Haddad. Não precisa, é necessário sim o piso tátil em alguns locais, mas é ainda mais necessário sim essa pessoa para poder auxiliar, né? Se tratando principalmente de prédios públicos, como um shopping do cidadão que não é em linha reta. Então isso é assim necessário, primeiramente, né? Se falou assim, São Luís, houve uma mudança, a gente está aqui discutindo, isso é importante, mas a mudança maior ela vai acontecer quando a gente deixar de discutir, deixar de discutir e partir para a prática, né? Quando a gente deixar de dizer, porque a gente tem alguém na família, né? E a gente começar a se importar e a gente né, querer se inserir e começar a cobrar de verdade, né? Porque, Bia, não é todo mundo que tem acesso lá ao secretário, né, para chamar ele a atenção, né, e ele quebrar para a gente ter um acesso num palco, num banheiro. Nisso eu concordo. Entendeu? Então é preciso, além de criar uma semana com um comprometimento maior do poder público, tá? Da gente sair daqui das quatro paredes e realmente executar isso, né? É isso que vai fazer a diferença, né? Enquanto a gente ficar discutindo, porque a acessibilidade, a independência ela vai acontecer quando a gente realmente fazer o que está no papel virar realidade, né? Tanto que, se o Haddad me permite, né, a gente está lançando hoje um podcast, Acessibilidade Meu Mundo, né, onde justamente a gente levou o promotor de educação, né, para discutir sobre políticas para as pessoas com deficiência, né, onde a gente discute as falhas, né, falta de pessoas para acompanhar, né, os autistas, pessoas que têm dificuldade na sala de aula, né, porque não é todo mundo que tem condição de tirar o dinheiro do bolso para pagar, né, uma pessoa. Graças a Deus a senhora teve condição, mas a gente sabe que a gente vive numa cidade pobre, né, de uma população carente, e a gente tem que olhar para essas pessoas. Se fala de direitos humanos, né, eu realmente, eu trazendo o promotor de educação, levei o Douglas, do Interesse Difuso, e ele discutiu muito sobre isso com a gente lá. Então, isso é necessário. Essa ação do Clube de Engenharia, a maior participação do Estado de verdade nisso, maior ação e menos falácia. É isso que eu espero. Obrigado. Não, Bia, não é isso. Assim, é porque
em relação a que tu falou, Bia, de autonomia, né? Assim, eu, por exemplo, eu falo de mim, né, pessoa com deficiência cadeirante, e também eu acredito que possa falar, como é teu nome? Esse Francisco, né? Isso. Não sei, né, Francisco, se eu também vou fazer essa colocação, colocando você também nesse mesmo pensamento. Agora mesmo, quando a gente chegou aqui no prédio, vinha uma pessoa, né, me guiando, eu digo, não, eu gosto de chegar chegando, tendo o acesso para mim, eu gosto de chegar, porque assim, eu quero ter minha autonomia. Eu sei que também muitas pessoas com deficiência não têm essa mesma autonomia que eu, mas eu acredito assim, que eu acho que eu acredito que ele não ia ficar, o Francisco não ia ficar confortável de sempre estar pedindo para uma pessoa para levar ele a tal lugar. Eu acredito que ele gosta de chegar nos locais e aonde ele der na telha. Concorda, Francisco? Então, assim, eu acho que essa sugestão que o senhor deu, como também a Bia questionou, não é... A gente a gente precisa ter essa autonomia realmente de chegar nos locais e de... Eu não gosto de chegar e tira essa cadeira daqui para mim passar. Não, eu gosto de chegar e indo e não pedindo... Quando eu peço realmente ajuda para alguém, é porque realmente não tem condições de hipótese nenhuma de fazer aquilo. Porque eu acho que não é isso que a gente está buscando. Concorda, Francisco, comigo? É só me fazer uma colocação reforçando a fala da Bia. Mas eu penso que ainda precisa se pensar a questão do assistente, ou não sei se é o totem, não sei, mas... Porque, assim, eu já fui a shopping, me deixaram na porta do shopping, desci do Uber, aí eu pego e percebo o vigilante, aí eu falo para ele, olha, eu tenho de bengala aberta, eu tenho deficiência visual, eu quero chegar na loja A. Aí ele fala assim para mim, olha, você vai pegar o corredor, sei lá, direita, esquerda e vai. Eu falo, não, você não está entendendo. Não adianta eu pegar o corredor porque eu não vou enxergar a loja lá. Aí eu preciso que alguém me conduza até a loja. Aí ele fala assim para mim, mas eu não posso sair daqui. Pois é, não posso sair daqui. Eu falei, e você não tem como chamar alguém? Peraí, que tem que esperar alguém passar aqui. Eu falei, como assim? Aí eu vou ficar eu e você aqui trocando uma ideia até passar alguém. Perfeito. Vou chamar um bravo para me ajudar. Pois é. E aí, nesse dia, especialmente, eu tinha pressa. Eu falei, não, eu vou tentar achar essa loja sozinha, vou esbarrar em alguém, vou pedir para me levar e vou dar um jeito. Nisso eu andei, assim, acho que meia hora no shopping, andei, daí eu falei, vou tentar achar outro vigilante até ele me levar em alguém, mas eu vou ter que dar um jeito de chegar onde eu quero chegar e logo, porque eu tinha horário. Não podia ficar esperando alguém chegar para me assessorar. E aí, teve uma hora que alguém de uma loja ligou para alguém, chamou alguém, falou assim, tem uma cega andando aqui no corredor. Aí, de repente, eu sou, né, interpelada por uma pessoa e fala assim, oi, você quer ajuda? Eu falei, pô, quero muito. Aí eu quero chegar na loja tal. Ah, mas por que você não pediu ajuda antes? Eu falei, pra quem? Né? Porque pro vigilante. Aí eu contei a história. E ela falou assim, eu não acredito e tal. Eu sei que hoje, no shopping da ilha, quando eu entro, vem 3. Você quer ajuda, né? Mas, assim, o que eu quero dizer... Aí depois, quando eu passei de novo, um vigilante falou assim, você queria ajuda? Quando eu passei com ela, você queria ajuda? Aí eu falei assim, queria. Aí o vigilante falou assim, mas você estava passando sozinha. Eu falei, realmente, né? Se eu tirar... Exato, e de bengala, imagina se não tivesse. Não, aí ele falou assim pra mim, mas você... Aí eu falei assim, mas eu tô com a bengala. Ele me respondeu assim, mas a sua bengala não estava batendo no chão. Porque como não tem obstáculo no shopping, eu não preciso bater a bengala no chão, né? Eu tava segurando a bengala pra identificar. Exato. E aí ele respondeu pra mim, você não estava batendo com a bengala no chão. Eu falei, então, gente, quem é cego tem que andar batendo a bengala no chão. Se não bate, é porque não é cego. Não é bengala, é adereço. Não, só para contextualizar, porque às vezes a gente tem a ideia de que é o assistente. Tudo bem, acho que tem situações que a gente vai precisar do profissional, mas um profissional devidamente qualificado, acho que assim, tem muitos fatores envolvidos, por isso que a acessibilidade ela é tão complexa, tem tantas dimensões e precisa ser discutida e implementada a partir, né, do lugar de fala das pessoas com deficiência, porque é algo complexo que, para atender necessidades que são específicas, né, envolve assim, uma série de fatores, mas era só isso que eu queria colocar. Boa tarde, gente, né? Meu nome é Leandro Braga, mas meu nome social é Ale Brian, né? Sou coordenador do Fórum Metropolitano de Entidades de Pessoas com Deficiência e Patologia, né? E pegando um pouco do embalo dos colegas sobre o assistente. Eu acho que não é bom ter o assistente. Eu acho que assim, a acessibilidade ela tem que vir
Primeiramente, com a palavra que eu posso dar você ver, como a gente já fala, né? Acessibilidade é necessidade. Então, é com a necessidade de um olhar. Um exemplo que eu dou, como já deram vários exemplos aqui, é nos terminais. Quando a gente chega nos terminais, eu, como uma pessoa que usa cadeiras de rodas, né? Lá no terminais a gente vê que tem várias fiscais. A gente chega lá, quer ir para uma plataforma, os fiscais nos olhos, difícil de nos dar assistência lá, né? Às vezes a gente vai lá, tem como você ficar ali para poder subir no ônibus. E que acontece? Eles falam, eu não posso sair daqui. Isso, alguns terminais. Aí eu já acho assim, já pegando pra mim, que é tão difícil, que eu quero ter autonomia, eu quero sair só, que é chato, a gente todo tempo chegar ali, fulano, me ajuda aqui, nem todo mundo tem essa... nem todo mundo quer acompanhar. Imagina uma pessoa com deficiência visual, né? Não, eu acho que nessas horas a gente não identifica se é baixa visão ou não. Eu acho que com deficiência visual, ela precisa sim ser autônoma da onde ela quer ter o espaço dela livre, ter o direito de ir e voltar sozinho. Eu acho que o piso tático é favorecível sim. E, para completar, seu Haddad, muitas das pessoas com deficiência visual, elas são tão inteligentes, se você andar no ônibus com ela ou dentro do carro, ela vai dizer cada ponto da cidade. Cada ponto da cidade. E eu acho assim, vocês que trabalham vocês que estão com esse trabalho de engenharia que é muito excelente mesmo, parabéns por esse ramo. Vocês também deveriam, eu acho assim, nessas horas, chamar uma pessoa com deficiência visual, vamos me dizer, chame, eles vão também dar mais soluções para vocês. Aí vocês vão ter a logística de falar para eles se é certo ou não o assistente. Mas para mim, eu acho que vocês ainda vão se surpreender que não vai precisar do assistente, e sim do piso tático. Eu vou te responder porque cada deficiente é um deficiente. Então nós estamos aqui com 3 pessoas em cadeiras de roda. Cada um é diferente. Tem gente que tem mobilidade, tem outros em cadeiras de roda que não tem mobilidade. Para ti, claro que não seria talvez importante um assistente, mas para as pessoas com deficiência visual, sim. O que é que eu digo? Isso já foi até discutido várias vezes na nossa pós-graduação, vivências e vivências, já perguntamos, inclusive com o piso tátil, nós já perguntamos várias vezes o melhor contraste que ficou declarado por uma professora, acho que a Júcia ainda não chegou lá, nesses módulos. É o quê? É o preto e o branco para a calçada, ou seja, o cinza claro com o preto. Não adianta botar amarelo, azul escuro, vermelho, que não vai dar contraste. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para pessoas com deficiências visuais, eu acho que um assistente é a melhor forma. Claro que a gente não quer podar a autonomia, que os 3 pilares é autonomia, conforto e segurança para a deficiência. A gente não quer, mas que eu acho necessário o piso tátil setorial, é importante? E não é. No meu caso, eu já fiz um exame de consciência, já analisei bastante, porque eu gostei a fundo. Eu acho que não é necessário, porque a pessoa não vai decorar. Não, vai decorar se ela for digamos assim, uma pessoa que frequente o shopping assiduamente. Aí ela vai começar a decorar, e não precisa nem o mapa tátil. Então isso já foi, digamos assim, estudado várias vezes, debatido no nosso curso de pós-graduação. Inclusive pelo Eduardo Ronchetti, que é o que preside o INAE, que é o instituto que a gente está fazendo após. Ele já fez alguns projetos, comentou, botando piso tátil setoriais, entendeu? Porque para botar um piso tátil não, um mapa tátil, para abranger todo o shopping, ninguém vai conseguir visualizar, nem decorar. E aí ele fez em cada entrada, ele fez um piso tátil setorial, mesmo assim o pessoal tinha dificuldade. Então, o necessário, inclusive, está previsto na lei, é um assistente. Vá lá no shopping, no fórum José Sarney, pode botar 1000 vezes, o cara vai se perder, um deficiente visual, a não ser que ele, todo dia ele vai e faça o mesmo caminho, então é difícil. O piso tátil, até para pessoas com deficiência visual, atrapalha em certos momentos, principalmente em calçada também, tá? Exatamente. Não tem a segunda forma de acessibilidade, né, que seria uma plataforma, tem uma rampa estúpida, aquela escada.
É por aí. Quem gostaria de falar? Vocês duas? Eu vou passar aqui para o Jonas, que é engenheiro civil, também é do Clube de Engenharia. Boa tarde. Eu sou o Jonas, sou engenheiro civil, pertenço aqui ao clube. Esses debates de acessibilidade, a gente vem travando há muito tempo, mas muito tempo mesmo, em vários espaços. Então, o que eu tenho a colocar aqui, inicialmente, a gente tem que trabalhar muito a cultura da acessibilidade, porque a acessibilidade é um direito para todos. Agora, existe o seguinte, o que pode ser realizado, inclusive a gente, até em demandas, a gente consultando o Poder Judiciário, do que deveria ser feito e do que pode ser feito. A nossa cobrança inicial aqui, a DA trabalha muito nisso, pelo menos se os órgãos públicos e os grandes empreendimentos estivessem voltados a atender as normas de acessibilidade, já seria um avanço. Mas a gente olha essas obras em execução agora, hoje. Eu ando muito pela cidade e eu vejo muito trecho irregular. Eu digo, gente, isso aqui já era para estar atendendo. Uma vez, num debate acadêmico, um professor da universidade daqui, a gente não vai citar nome, disse, não, mas é porque o Haddad, ele quer que as coisas sejam feitas de imediato, ele é imediatista. Eu disse, professor, a norma, a NBR 9050, a primeira versão dela é de 1985, quer dizer, tem 40 anos. 40 anos que a coisa veio começar mais a ser fomentada agora, depois de 2020. Então, quer dizer, cadê o Código de Edificação do município que ainda não se adaptou? Então, assim, o direito à acessibilidade para a inclusão de vocês e a autonomia, isso aí é fato. Então, o que a gente tem que ser modelador junto a todos? A gente criar um fórum em que, pelo menos, o básico fosse cumprido. É claro que seria ideal se todo o ambiente que chegasse estivesse adaptado. Agora, vocês observam o nosso caso aqui. Uma cidade dessa que está beirando os 500 anos. Um centro histórico naquelas condições. Se as obras novas não atendem, tem calçada aqui, eu vejo calçada ali, por exemplo, no Parque Shalom, tem uma calçada do empreendimento, que ela tem 1,60 m de altura. Não tem guarda-corpo, não tem nada. Então a pessoa pode vir na calçada, não tem sinalização, passar direto e cair no meio da avenida. E quantas estão fazendo agora, até nessas novas alterações de traçado, que a gente vê rampa com declive irregular, rampas que começa do nada e termina do nada. Pois é. Então, assim, eu imagino uma pessoa que tem a deficiência visual andar numa cidade dessa. Deve ser uma coisa terrível. O que já foi falado é a nossa falha e o descaso da fiscalização. Também. Então, assim, só finalizando, se formatasse um documento buscando apoio, quanto mais instituições, melhor, para se levar inicialmente ao poder público. Por que o poder público? Porque a prefeitura, além dela executar obras na malha viária e nos passeios públicos, ela que faz a análise dos projetos. Então, se na análise do projeto ela começar a ser mais exigente nesses critérios de acessibilidade, vai melhorando para todos. Agora, não vai ter uma solução 100% de imediato. Então, por exemplo, uma citação aqui, no caso de uma assistente, por exemplo, um exemplo, que a gente ouviu aqui que uns concordam, outros não concordam, isso é normal, o debate é normal. Mas o que a gente tem que ver, o que é execuível a curto, médio e longo prazo. Agora, o que não pode fazer é ignorar tudo e deixar a coisa do jeito que está. Inclusive, sobre essa questão de acessibilidade de calçadas, o município de São Luís foi condenado, né, há 15 dias. Né? Cabe recurso para poder realmente estar respeitando o que diz a legislação e a lei orgânica do município, que não é respeitada. Sobre a questão dos pisos táteis, eu quero ou não quero assistente. Por exemplo, seria muito legal se você chegasse lá no shopping, voltando, aí viesse uma voz, loja tal,
está ali, mas imagina, eles não querem investir numa questão de estrutura, imagina no negócio tecnológico, né? Onde, querendo ou não, a gente está na margem de uma sociedade, e aí a gente realmente tem que lutar para que isso aconteça e cobrar do poder público. É isso que a gente tem que fazer, e de maneira organizada. Antes de vocês chegarem, a maioria, nós estávamos conversando com o pessoal da agência metropolitana, não é isso? Com a Jusce, com a Lúcia Nascimento, que teve que se retirar, né, que ela tem um outro compromisso. E nós estávamos debatendo justamente criar uma rede. Se nós não criarmos uma rede e reivindicarmos digamos assim, a acessibilidade na nossa cidade, vai ficar do jeito que está. Porque só o Clube de Engenharia não basta. A gente tem feito um esforço muito grande, inclusive Zé Henrique comigo, às vezes a gente sai aqui, vai, né, faz algumas visitas nas entidades, a gente faz em secretarias, a gente vai na CEMU, a gente vai em tudo quanto é lugar, Tribunal de Justiça. E o que é que a gente escuta? Ah, não, pô, nós estamos levantando a mesma bandeira tua, tal, pode contar com a gente. E não fazem. Você está vendo aí as obras que são feitas pelo poder público, né? Prefeitura e governo, e que a gente tem criticado, às vezes até com filmes, até com encartes na internet, mas não adianta só o Clube de Engenharia. Nós temos que dar as mãos e criar uma rede. Eu cito como exemplo, outro dia eu fiz um encarte, e até para o pessoal que está interessado na acessibilidade, algumas pessoas também, e provocar a parte técnica, né, engenheiros e arquitetos. Eu tirei uma foto de um rebaixo ali na antiga rotatória ali da Polícia Militar e perguntei quantos erros tinham. Só em um rebaixo. Nós encontramos 9 erros. Eu até digitei errado, botei 8, mas 9 erros. Isso é um absurdo. Você está vendo que a prefeitura fez esse trânsito livre, fez o quê? Para os automóveis, para as pessoas não. Aquele elevado ali que vai na entrada da praia, da litorânea, eu quero saber, eu faço até um desafio, qual pessoa em cadeira de roda consegue subir aquela rampa? Dupla, porque é uma pintura em cima da outra. Então assim vai. Eu tenho feito algumas apostilas por conta própria, mini cursos, inclusive até disponibilizei para a Jusce. Eu fiz um teste de mobilidade em São Luís, vários testes. Eu moro ali entre a Sambaquis e a Avenida Holandeses. E aí eu disse que eu vou marcar no cronômetro aqui, em quantos minutos eu chego no shopping Golden, no Golden Shopping. Por incrível que pareça, o percurso mais longo, que é na Sambaquis, eu consegui chegar com menos tempo do que pela Avenida Holandeses. Portanto, de barreiras físicas que existem nas calçadas. E eu tenho conversado também, ele é associado daqui com o nosso presidente do CREA, que é o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, dizer para ele, cara, vocês têm que fiscalizar as calçadas, porque é obra de engenheiro, de engenharia, como o CAL também, não é para pedreiro não. Então a gente tem, digamos assim, desde que nós fizemos aquele primeiro evento, que foi a primeira semana de acessibilidade, em São Luís, nós não paramos mais. Mas a gente também precisa da colaboração de vocês, de cada um de vocês. Tá? Se alguém tiver mais alguma coisa a falar, eu passo aqui o microfone. Alguém tem? Aí eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês que estão aqui, né? Que estão com problema de acesso, com mobilidade ou problema de alguma deficiência. O que é que vocês acharam da entrada aqui do prédio? Hã? Eu queria o depoimento de cada um de vocês, porque isso aí é necessário. Afinal de... Pode. Não, bem sinceramente, uó, né? É o quê? Uó. Horrível. Horrível. Horrível e constrangimento, né? Um constrangimento, porque você quer passar pela mesma passagem que as outras pessoas querem passar e você arrodear e lá pelo estacionamento. É óbvio que vamos dizer, uma passagem, mas assim, você quer sempre estar igualado, né? Que a gente já lutamos tanto por igualdade. O Francisco quer falar, o professor? Rapidinho, até ali do lado mesmo, quando a gente passa, é estreitinho. Ainda bem que eu emagreci.
Assista que a gente conhece. Fosse de Uber, eu não vinha. Entendeu? Então eu não conheço o prédio. Então eu não posso falar da calçada do prédio. Eu não conheço. Tá entendendo? Agora, é porque tem hora que meu óculos está ruim, gente. É uma coisa, mas é assim mesmo. Agora eu digo o seguinte: São Luís precisa, em todos os lugares, de acessibilidade, de condições melhores, mesmo que não seja acessibilidade, mas condições melhores para as pessoas poderem transitar. E, por exemplo, o bairro mesmo que eu moro, gente, não tem acessibilidade de nada, é complicado, mas é assim mesmo, a gente vai levando, entendeu? E eu digo sempre o seguinte: nós não podemos desistir, nós temos que continuar nessa luta todo o tempo, porque uma hora a coisa acontece. Obrigado, gente. Quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, porque eu já vou falar assim, porque é muita gente, não vai dar tão para a gente falar já depois. Quero agradecer o convite e dizer sempre o seguinte: a gente vai estar disponível quando for preciso e quando a gente puder também, né? Porque tem hora que a gente quer, mas não pode. Tá bom? Muito obrigado. Sobre ali no Porto, ali é o Porto que chama, né? Ali que faz o desembarque, vai ali pro Cajupe, né? O Cajupe para Alcântara. Gente, ali não tem acessibilidade nenhuma. Já começa nas calçadas mesmo, de entrar, não tem acessibilidade, e também na própria lancha. Era só isso. Por exemplo, no nosso curso de pós-graduação que nós estamos fazendo, houve um caso muito interessante. Nós temos um professor que se chama Augusto Fernandes, e ele inventou o teste de trepidação para pessoas em cadeiras de roda. O que é que ele fez? Ele pegou um sismógrafo e pegou uma bandeja de garçom e botou água na bandeja. E usou vários tipos de piso, entendeu? De acabamentos de piso, né? E aí ele foi anotando um sismógrafo, né? E aí depois ele fez uma classificação dos que eram interessantes ou não. Porque em algumas situações ele tinha até cãibra, entendeu? E aí, alguns meses atrás, ele também ele tinha uma vizinha também em cadeiras de roda, e ele resolveu mostrar como nem todo mundo é igual, como eu citei aqui. Aí ele foi fazer uma matéria lá no apartamento da vizinha dele, e viu que ela tinha muito mais necessidade de, digamos assim, tecnologia assistiva, né, que são barras, o banheiro mais bem preparado, do que ele. Então, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. Entendeu? E aí, eu queria montar aqui, antes que a gente encerrasse aqui nossa reunião, pedir a colaboração de pelo menos uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa em cadeiras de roda, e quem tiver com mobilidade, às vezes eu fico com mobilidade por causa do meu joelho, para a gente fazer alguns testes aqui em nossa cidade, entendeu? E aí a gente vai publicar, porque hoje nós estamos com um canal no YouTube, inclusive esse vídeo com certeza vai para o canal, e aí eu acho que se torna mais assim, digamos assim, mais forte as nossas reivindicações na acessibilidade. Inclusive eu vou mandar para o Eduardo Ronchetti, que ele disse que qualquer evento que tivesse, que mandasse para ele, que ele publicaria, tá? Então eu vou passar agora para a Priscila, né? A vez, tá? Obrigado. Não, só com relação ao prédio, né, chamar atenção para a questão do piso direcional, né, que é utilizado, do piso podotátil. Aí eu te passo já para complementar, então. Porque o nosso motorista, né, ele parou, e aí eu percebi logo o piso. Eu falei, eba, aí ele foi montar a cadeira, eu falei, vou sozinho no piso. Aí, de repente, o piso acabou. Aí ele tinha ido embora, né? Aí eu falei, ei, né? Fiquei, né?
Então, só para chamar atenção, já que é para comentar sobre a questão do prédio. Mas, assim, é um diferencial, né? A gente falando a questão das atitudes das pessoas. Mas, na hora que acho que era vigilante, né? Ele viu que a gente estava chegando, ele correu para auxiliar. Aí ele perguntou primeiro para Maria se ela queria auxílio para subir a rampa. Aí ela falou, não, ajuda lá, ceguinha. Aí ele veio e saiu em meu socorro. Não, ela falou, ajuda a Priscila. Ela falou. Mas assim... Não, claro que não. Ela falou, ajuda lá a Priscila. Não, tô brincando, mas assim, falou mesmo, ajuda a Priscila. Justamente por quê? Porque eu não tinha como me orientar ali de para onde eu ia, né? Porque não tinha piso. Então, só para chamar atenção realmente pro piso. Você quer falar do piso, Wilson? Não, era só... Mas você já falou, já está de boa. Então se apresenta. Eu cheguei atrasado. Boa tarde. Me chamo Wilson, sou pessoa com deficiência visual, tipo cegueira, pessoa de pele parda, cabelos grisalhos, trajando uma boina de cor cinza, óculos... A boina não é cinza, não é do Fluminense. É nada, isso aqui é Flamengo. Óculos de aros dourados, óculos de sol, camisa de manga longa de cor cinza também. Sobre o piso, como Priscila estava falando, realmente, quando eu cheguei lá embaixo, inclusive cheguei atrasado por 2 fatores. Primeiro, o engarrafamento que teve de um acidente ali, que 2 carros fecharam o trânsito e impediram a passagem. E segundo, sobre a questão do piso direcional, também aqui eu passei... Aqui também a questão da localização, o pessoal não sabe muito bem onde é. A gente passa batido, vai para um lado, vai para o outro, principalmente que é cego. Aí, então, assim, falta um pouco dessa questão da orientação para a mobilidade da pessoa com deficiência visual aqui interno, até que não foi tão difícil. Quando cheguei na portaria, o pessoal já veio, deu recurso, deu apoio ali, suporte. E aí eu nem precisei, nem verifiquei se o elevador tinha acessibilidade, o braille ali, mas tudo bem. Eu acho que assim, para a gente, em questão da cidade, como o colega antecedeu falou, eu acho que a cidade ela precisa de uma visão dos gestores públicos de sensibilidade para que torne ela acessível. Tem muitas coisas, tem muitas barreiras que impedem, mas são muitas das atitudes. As barreiras atitudinais são as piores que a gente enfrenta, porque o calçamento em São Luís ele é totalmente irregular. Não, é porque é por conta do relevo da cidade? Não é, cara, porque outras cidades históricas, eles também criaram possibilidade de fazer uma regulação nas calçadas. Abre-se exceção. A população que vivia há 200 anos atrás em São Luís do Maranhão não é mais a mesma. Hoje nós temos as pessoas com deficiência transitando, indo para a escola, indo para o trabalho, tentando, de certo modo, fazer alguma forma de lazer, e a gente vai encontrando as barreiras já no transporte público, vai encontrando nas calçadas, encontra nas atitudes das pessoas, e a gente vai tendo uma série de fatores que vai fazendo com que, às vezes, as pessoas se afastem dos espaços. Não é por falta das pessoas com deficiência, é por falta dos acessos que tem a cidade. Eu acho que se o clube de engenharia com a arquitetura, eles começarem a pensar que eu costumo dizer, tem pessoas que dizem, o mundo não é para todos. O mundo é para todos. Porque se a pessoa com deficiência ela for lá fora e estiver chovendo, a chuva vai molhar todos eles, com ou sem deficiência. O sol também vai fazer a mesma coisa. A montanha ela está lá, mas se nós, enquanto sociedade, pensarmos juntos, nós podemos fazer a diferença e dar equidade. Se o prédio é construído pelas pessoas, e se as pessoas pensarem na acessibilidade no ato da construção desse prédio, ou pelo menos de adaptações já depois de construído, tendo em vista que não vai se demolir o prédio só para construir a acessibilidade. Pensarmos em adaptações, razoavelmente é possível, basta que nós queiramos. Eu acho que já até estendi um pouquinho do que era para falar. Nós já fizemos vários e vários documentos para o Ministério Público, já tivemos reuniões com secretários de obra, tanto do governo como da prefeitura, mostramos, inclusive, o ano passado nós fizemos um ofício para o
para o Ministério Público, eu não vou citar também o nome agora, né, que não interessa, mostrando que São Luís é uma cidade já considerada patrimônio histórico da humanidade, e agora a Barreirinha, né, patrimônio natural, né, da humanidade. E não tem um hotel acessível. Nós não temos um supermercado acessível. Nós não temos um shopping acessível. Nós não temos nenhuma calçada acessível, 100% inacessível. Inclusive, até nós falamos com o nosso prefeito, na época que ele era pré-candidato, e eu falei, fiz minhas colocações, né? Eu digo, pô, Eduardo, não adianta tu botar esses pisos táticos aí, pós-pintado, em amarelo e azul, que daqui a 8 meses, 10 meses, está cinza novamente. E não tem contraste para as pessoas com deficiência visual. Então, nós temos feito vários e vários levantamentos aqui, apontados irregularidades que é constante na engenharia que está sendo feita aqui para pessoas com acessibilidade. Inclusive, eu falei já anteriormente, eu fiz um desafio, que eu disse que eu não continuaria com minha carreira de engenheiro se eu encontrasse um rebaixo, uma rampa, um rebaixo certo dentro da norma. Tá? Inclusive, já foi até solicitado para fazer uma cartilha sobre calçadas. Eu já tenho, porque essa pós-graduação que eu estou fazendo, a cada módulo que a gente faz, né, que são módulos diferenciados, eu vou criando uma forma de eu estudar, umas apostilas e mini-cursos. Então, nós já temos bastante material e estou com um propósito agora, o Clube de Engenharia, né, de repassar de uma forma até gratuita, tá? Para algumas pessoas, não todas, porque tem algumas que têm condições de pagar nossos cursos, porque o Clube de Engenharia tem bancado aqui, desde que nós entramos como diretores aqui, praticamente com o nosso dinheiro próprio, entendeu? Então, eu estava conversando com a Jússi, com a Lúcia, mas vai ser, digamos assim, restrito o número de pessoas. A gente vai convidar, entendeu? Vai ser em torno de 20, 25 pessoas, e a gente vai tentar passar o que a gente já, digamos assim, elaborou durante esses anos aqui que a gente está à frente da acessibilidade, tá? Então, alguém mais quer falar para a gente encerrar aqui a nossa reunião? Inclusive, a gente precisa do apoio da senhora, viu? De todos, né? E aí, eu queria também, depois, o Zé pediu aqui, Zé Henrique, que é o nosso presidente, a gente está se esmerando muito para tentar deixar a nossa sede totalmente acessível. Claro que vai ser impossível, porque existem algumas restrições, até técnicas, né? De estrutura e outras coisas. E aí eu já comentei com ele aqui, o desconforto, alguns desconfortos, né? Para pessoas em cadeiras de roda, aqui. A gente vai tentar solucionar, né? Inclusive, nós temos uma sinalização aqui embaixo, justamente para pessoas em cadeiras de rodas. Nós tentamos fazer o máximo possível acessível, né? Lá na frente também nós temos um outro adesivo para aproximação da nossa mesa, né? De atendimento, nosso balcão, mas vai ser uma mesa. Botamos todas as placas necessárias em alto relevo em braille. Fizemos sanitário, o Max já teve o prazer, né, de conhecer, gostou muito, até ficou meio emocionado, né? Então, a gente está buscando o máximo possível, para também a gente não ser criticado, né? Porque a gente tem apanhado bastante, mas aí o dia que o pessoal, não, e vocês? Aí a gente está aqui, ó, nossa sede toda. Essa tua fala, a gente não chegando sendo mais importante aqui. Estão tentando fazer, estão buscando a inclusão de verdade. Isso que é importante. E como foi falado aqui, a gente precisa de todo mundo. Porque o clube não vai conseguir fazer sozinho, eu não vou conseguir fazer sozinho, o dia não vai conseguir fazer sozinho. Ninguém faz nada só. Eu queria dar uma notícia, eu tive de manhã, fiquei até quase 1 hora com o Dr. Ronald, lá, é o nosso promotor, né, da acessibilidade, que ele pegou também a da Ana Tereza, e ele me deu uma notícia muito boa, né, que eu fiquei satisfeito, que o Dr. Douglas Martins, né, que agora eles não estão mais ficando naquele bate-bola, né, de ficar procurando as empresas, a CEMU, a prefeitura, ele já está despachando diretamente para o Dr. Douglas, né, que é juiz. E aí ele me falou que
já tem muitas denúncias anônimas de acessibilidade e que o Douglas está trabalhando em cima, já está até multando, né? Sim, sim. Então, ele ele agradeceu lá novamente, que ele sempre é muito grato com o Clube de Engenharia pelos trabalhos que a gente, digamos assim, nós colocamos aqui em nossa cidade, tá? A acessibilidade. Inclusive, eu acho que agora, nessa segunda semana, eu fiz um programa falando sobre acessibilidade com o Dr. Douglas, né? Ele falando sobre isso, né? A questão das denúncias, né? Dos melhoramentos, né? E eu fico feliz de Dr. Ronald, né? Tá se alinhando com o Clube de Engenharia, com a Vara de Interesse Difuso. Eu fico feliz. Ele está judicializando agora as denúncias. Ele não está ficando naquele, não, manda analisar, volta, analisa de novo. Então ele já está mandando direto praticamente para o Dr. Douglas. E o que eu fico mais perplexo aqui, eu gostaria até, esqueci o nome da secretária, né? A Bia. Que São Luís, eu discuto muito. São Luís tem uma lei que ainda está em vigor, né? A 4590, de muros e calçada. E o pessoal não cumpre, nem fiscaliza a blitz urbana. O que a gente vê de calçada interrompida aí por exemplo, agora recentemente foi inaugurado aquele posto do Corpo Bombeiro na Lagoa, que existe 2 interrompimentos de calçada para o carro passar. E todo mundo sabe, quem não sabe deveria saber, nessa lei municipal e na lei federal e na norma de acessibilidade diz que a calçada tem que ser contínua. A preferência são das pessoas e não dos carros. Calçada foi feito para pedestre. Exatamente. Sempre. Eu vou passar agora, é a senhora que quer? Na verdade, eu estava pensando assim, o que a gente que eu gostaria de saber, como que vamos tirar de encaminhamentos sobre a semana para o posterior. E se eu disse que inclusive vai precisar, claro, eu estou aqui exatamente por isso, é porque eu compreendo que é importante, que é necessário que aconteça essas semanas e a gente está à disposição para contribuir dentro do que está ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades, pode contar conosco. Assim como no ano passado, eu não tive no momento, mas eu estive no momento anterior, eu não estava durante a semana, mas estivemos no momento anterior e queria também até agradecer, de certa forma, pelo Clube de Engenharia hoje vir se somar uma luta que já é muito grande e que muitas pessoas já fazem. Eu sou do tempo em que o movimento social gritava sozinho no meio da rua. E aconteceu muita coisa de lá para cá. Muita coisa mesmo. Muitas parcerias, muita coisa. Nós temos no Ministério Público, pessoas comprometidas e que são acessíveis. Nós temos no Tribunal de Justiça, nós temos em vários órgãos. Hoje tem órgãos no Estado, tem Secretaria Adjunta, tem Diretoria de Mobilidade, tem atividades na agência metropolitana, tem vários órgãos que já pensam um pouco sobre acessibilidade. O município tem uma secretaria da pessoa com deficiência, tem outros órgãos que estão sempre atentos. Nada disso tinha 10, 15, 20 anos atrás, não vou nem falar dos 30, quando a gente começou. Então, são coisas que vêm se somando ao avanço. O engenheiro Haddad fala que está fazendo isso e que o Clube de Engenharia vem nos últimos anos atento a isso, é super importante, muito, muito, muito mesmo. E o Maxwell tem razão, a gente não faz nada sozinho e a gente sabe que nesse campo não vai acontecer as coisas de uma hora para outra. Claro que eu também não queria que demorasse o tanto que está demorando, né? Porque está demorando muito. A gente está passando por uma vida e continuamos com os mesmos problemas. Eu, no meu caso, já envelheci e continua com as mesmas situações de quando eu era mais jovem, muita coisa, mas muito também já aconteceu. Então, era isso. Obrigada. Eu sugiro aqui, é só uma sugestão, não dá, acho que dá para captar, que nós façamos a cada 2 meses uma reunião dessa, entendeu? Para ver o que é que melhorou, fazer uma reunião de avaliação, revisão
E cobrar. 90 dias vai chegar a semana. Seria antes da semana? Não, que a gente... Ah, tá, isso. Exatamente. Pronto, perfeito. Que Montasse com um semana calendário. ou sem semana, isso Aí pudesse o engenharia acontecer. está com as portas abertas aqui, e aí a gente vai fazendo uma reunião de avaliação. Melhorou alguma coisa, o que é que... Entendeu? E cobrar o poder. Tenho uma dúvida. Diga. Nós vamos fazer essa avaliação somente da capital ou essa avaliação se estenderá a outros municípios? O Clube Engenharia, inclusive nós já fizemos até algumas, não digo vistoria, mas algumas análises em Passo do Lumiar, já fizemos em Ribamar, na região metropolitana, mas é muito difícil a gente bancar, segurar essa onda todinha só, o Clube de Engenharia. Então, eu volto a dizer, se não tiver uma rede... Nem tem como, nem sei se seria esse, dizer assim, bancar essa luta, se seria esse o fórum, como é que eu diria assim, mais legítimo, porque se a justiça às vezes não consegue, não é como é que um órgão de uma categoria conseguiria, não... Eu acredito, até mesmo porque eu recebi muitas críticas e elogios com alguns vídeos que eu postei sobre acessibilidade. Uhum. Então eu acho que agora que a gente criou esse canal no YouTube, eu acho super importante, como eu fiz o convite anteriormente, pegar 2 ou 3 pessoas com deficiências distintas e fazer uma vivência, entendeu? E a pessoa dá seu testemunho, aqui eu não consigo trafegar, aqui eu não consigo subir. Sim. Entendeu? E aí eu acho que vai ter mais força. Entendeu? Isso, eu acho que quanto mais tiver a exposição, ela é necessária, porque ela mostra o fato acontecendo. Antes da Priscila falar, eu tinha tido até um pensamento, mas depois eu resolvi. Eu fiz um vídeo, tem uns 5 meses, ali naquela Avenida Jansen, um pai e uma mãe pedindo socorro, porque eles não tinham como, digamos assim, trafegar na calçada. Sim. Aí o que é que ele fez? Estava até chovendo. Ele atravessou a rua e botou ele naquela ciclofaixa, que aquilo é um absurdo. Ali não tem nenhuma área de escape, não tem guarda-corpo. E escorregando, porque a tinta que foi pintada ali é escorregadia. E aí eu fui perguntar para ele, porque que... Eu sabia, já claro, né? Porque ninguém consegue trafegar nessas calçadas aqui em São Luís. Ele disse, não, porque a gente não tem condições. E eu estava com uma certa urgência, meu filho vai fazer um exame e tal. Então é um absurdo, né? Você pega ali a ciclofaixa ali do shopping do Golden, ela é mais estreita, ela é mais larga do que a própria faixa livre da calçada. Ou seja, é um absurdo também, porque se você for pegar a pirâmide, né, de acessibilidade, a pessoa está no topo. Depois vem a parte de bicicletas, né, vou falar bicicleta, depois que vem... Não, bicicleta mesmo. Aí depois vem os carros de passeio, vem os ônibus, mas a pessoa está sempre em primeiro lugar. Ciclista, motociclista, pois é. Exatamente. Aí você pega do outro lado, o que é que a norma diz de muros e calçada? Que você tem que dar continuidade, a inclinação tem que ser de acordo com a pista de rolamento. Aí vai lá a prefeitura e faz aquela bagunça. Rampa sobre rampa, escada e não sei o que mais. Por quê? Para privilegiar o quê? As casas que estavam lá em cima. Quem tem que cuidar desse aspecto não é a prefeitura, são os donos dos lotes. Então a calçada deveria ser, no mínimo, 1,20 m, que é o mínimo, né? Nós temos, e no mesmo nível da pista de rolamento. Outro absurdo aqui, esse mirante que fizeram aqui. Eu fui pesquisar, nem na norma, existe uma norma específica para guarda-corpo de madeira, que é, se eu não me engano, a 9071. Nem na norma fala que aqueles requisitos que foram construídos, inclusive lá na península, está de acordo. Você vê aí agora essa intervenção da prefeitura e do governo, que já foi falado aqui, sobre os guarda-corpos, com os perfis na horizontais e com espaçamento, acho que quase 80 centímetros. Ali é um risco. Esse mirante aqui,
uma criança, se a pessoa entusiasmada, um turista, perder de vista seu filho pequeno, ele pode cair lá embaixo, porque é tudo vazado, guarda-corpo. Fora as inclinações das rampas, né, que eles fazem aqui, absurdamente impossível de alguma pessoa em cadeira de roda subir ou descer. Então é isso que a gente quer, unir força, criar uma rede para que a gente consiga tentar reverter o mínimo possível dessa situação e dar dignidade às pessoas com deficiência. Esse é o nosso propósito do Clube de Engenharia, mas sozinho vai ser difícil. Verdade, isso porque a gente é muito criticado. Inclusive, quando eu fiz algumas críticas lá na CEMU, que a CEMU deixava passar tudo, que eu denunciei para o Ronald, e o Ronald chamou a própria CEMU para uma reunião, e ela foi réu confesso em dizer que ela não tinha expertise em fazer análise para acessibilidade. Porque não sei se vocês sabem que todos os apartamentos, estou falando de residência multifamiliar, todos, não são alguns não, tem que ser adaptáveis. Adaptado aí já é um percentual, aí vai depender da pessoa se ele comprar antes ou depois. E a CEMU deixava passar tudo. Se você pode pegar qualquer apartamento hoje em construção, se existe essa possibilidade de adaptação futura. Não existe. Então nós temos o decreto 5296, que é para a área comum, e 9451, que é para áreas privadas. E não é respeitado aqui. Entendeu? É isso que a gente tem cobrado insistentemente lá no Ministério Público. Tá? Alguém vai falar mais? Mas a gente já está com o pessoal não grata nessas secretarias e... eu já escutei boato que eu quero me promover. Eu digo, eu não tenho intenção nenhuma de ser vereador, deputado, nem governador. Tá bom. Obrigado pela presença. Tá? Obrigado. Então eu vou tentar, a gente vai tentar fazer um calendário para que a gente possa se reunir a cada 2 meses, entendeu? Para a gente discutir e ver, melhorou? Aí vocês, não, então vamos apertar mais. Vocês não vocês não vão esperar um lanchinho, não? Eu quero agradecer a presença de todos. O Haddad falou que vai precisar muito de todos vocês. E eu quero dizer que eu estou muito feliz com a presença. É a melhor forma de nos ajudar, de ajudar o Clube de Engenharia, é justamente a presença de vocês discutindo todas as questões conosco. Muito obrigado. Obrigado.